Shalom, povo de Deus, a paz do Senhor, meus queridos, graça e paz, amém? Passando aqui, meus irmãos, para estar aí compartilhando algo com vocês nesse dia chamado hoje. Oh, glória, Deus é bom, né? São tantas perguntas, irmãos, que ovelhas, né, membros fazem para nós sobre questões espirituais, batalhas espirituais, territórios espirituais. Eles perguntam a respeito de ministério de libertação, como funciona. Uns perguntam, olha, bispa, como expulsar demônio, como orar por cura, por libertação. Bispa, faz tempo que a senhora trabalha com libertação, como começou? A senhora lembra a primeira vez que a senhora orou, expulsando um mal da vida de alguém? Então são muitas perguntas e eu pretendo aí os próximos dias, os próximos meses, se assim o Senhor permitir, estar compartilhando alguma coisa com vocês, tá bom? E o que tem assim chamado ultimamente assim a minha atenção, irmãos, o que tem chamado a minha atenção é sobre um espírito terrível, né, que ele tem atuado assim de uma forma sagaz no meio da igreja de Cristo, do povo de Deus. Então, nós temos que estar muito atentos, principalmente pastores, pastora, bispos, né, bispas, apóstolos, enfim. Eu comecei a fazer, né, detalhadamente aí mais um estudo. Eu tenho alguns e hoje eu comecei a fazer outro. E a passagem que eu quero compartilhar com você é sobre o filho de Davi, Abisalão. Para você acompanhar, 2 Samuel capítulo 15, essa palavra vai chamar muito a minha e a sua atenção, porque nós vamos falar sobre a vida de alguém aí muito importante, de uma hierarquia, de uma linhagem, né, diferenciada, uma linhagem espiritual. E vamos lá. Ele não deu golpe de uma vez, né, falando sobre a pessoa de Abisalão. Ele não veio e não deu golpe de uma vez. A Bíblia diz que Abisalão, ele começou aos poucos roubar o coração do povo. Ele foi roubando o coração das pessoas ali do reino aos poucos, irmãos. E eu digo que tem um espírito maligno, uma atuação de rebelião por trás dessa situação. Há um espírito que trabalha na vida desses tipos de obreiros, de obreiras, né, de ministros. Infelizmente é uma realidade que ele começa a trabalhar dentro de ministérios para minar as forças daquela liderança, para derrubar aquele altar. Então nós que entendemos um pouquinho, irmãos, porque a gente nunca sabe tudo, né? De batalha espiritual a gente vai entender. A Bíblia diz que Abisalão, ele começou na sagacidade, né? O coração de Abisalão, eu posso dizer que nos dias de hoje simboliza o coração aí de alguns obreiros na casa do Senhor. A Bíblia diz que eu comecei a analisar e eu detalhei aí cinco atitudes de Abisalão que nós podemos ver na vida de algumas pessoas nos dias de hoje. Primeiro, ele começa roubando o coração do povo. Esse tipo de pessoas, esse tipo de obreira, de obreiro, né, de liderança, de líder. Quando eu digo liderança, porque está envolvido geralmente em algum departamento dentro de ministérios. Ele começa, primeiramente, as atitudes, né? Ele fica na porta. Do oculto, porque ele é muito sagaz, esse tipo de pessoas usada por esse tipo de espírito maligno de rebelião. Ele fica ouvindo as mágoas das pessoas ali. Ele chega uma pessoa para ele, ou ele ouve dizer que alguém está insatisfeito com a liderança, com a igreja. E esse tipo de mau obreiro, de pessoas de uma má conduta, em vez deles trazer essa pessoa para o altar, trazer a situação para a liderança, bispo, pastor, apóstolo, enfim, resolver ali o problema, não. O que ele faz? Ele começa então a ouvir essa pessoa, ele começa a prestar atenção nas suas mágoas, e ele começa dando essa atenção, e ele diz dessa maneira: se eu fosse o líder, eu fazia assim. Se eu fosse a líder, se eu fosse a bispa, eu fazia dessa maneira. Se eu fosse o apóstolo, eu agiria assim. Imagina que eu vou fazer isso que o pastor tá fazendo, né? Então ele começa com essa frase: se eu fosse. Só que eles não são, eles não é, né? E ele se faz de bonzinho
para ganhar a confiança daquele servo, daquela ovelha ferida, magoada, aquela ovelha que na maioria das vezes também não houve ali um tratamento espiritual, não é uma ovelha que tem uma base sólida espiritualmente falando. Então ele começa, então é onde a Bíblia diz lá em 2 Samuel, no capítulo 15, do versículo 2 ao 6, que Absalão ele furtava, ele roubava o coração dos homens de Israel. E não é, irmão, diferente nos dias de hoje. Quantos pastores têm sofrido dentro das suas congregações, quantos apóstolos, quantos bispa, quantos homens de Deus, né, de ministério pequeno, grande, médio, não importa. Porque esse espírito de rebelião, ele vem para destruir base, ele vem para destruir altar, ele vem para minar as nossas forças, ele vem para minar tuas forças. Mas o Senhor, ele pela palavra nos dá a revelação do tipo de obreiros que tem esse coração. A segunda atitude desse tipo de pessoas, irmãos, é falar mal da liderança pelas costas. Mas é tão tremendo que aquele que fala mal da liderança pelas costas, observa para você ver, ele não ajuda em nada, ele não serve um copo de água, ele não tira um papel do banheiro, ele não coloca um papel no suporte, ele não chega cedo, ele não abre igreja, ele não fecha. Irmão, simplesmente ele não participa. Né? Ele não participa e ele começa ali a falar mal da liderança. Eles começam a pegar dentro da igreja algum ponto, alguma situação e começa a trabalhar contra em cima daquilo ali que você está ensinando para suas ovelhas. Às vezes sobre os dízimos, sobre a oferta. Irmãos, o que nós temos enfrentado de retaliação por causa desse espírito maligno. Mas essas pessoas, é tão tremendo que eu sempre digo assim, quando eu aconselho minhas ovelhas, eu digo assim, olha, dá uma olhada para a vida espiritual dessa pessoa. Aquele que não é um dizimista, aquele que não é um ofertante, aquele que não faz propósito, que não entende, né, o reino, o que é ser um dizimista, um ofertante, dá uma olhada na vida espiritual dele, como que funciona, como que é e como que está. Eles não saem daquele nível, eles não saem daquele patamar. É uma vida de miséria, é uma vida derrotada, é pessoas problemáticas, irmãos. E infelizmente esse tipo de pessoa, o inimigo faz assim, ó, pega com força mesmo, sabe? Para tentar destruir ministérios. Então, eles começam a agir na sagacidade. Tiago, capítulo 3, no versículo 16, diz assim, que onde há inveja e contenda, aí há perturbação. E esse tipo de obreiro, de pessoas, eles têm esse coração contendeiro. Irmão, aonde chega, eles começam a levantar questões de contenda, para divisão, semear discórdia. É muito terrível, é muito terrível. Nunca confronta com amor na frente. Semelha, eles vêm, né, espalhando discórdia, veneno. De que maneira, bispa? Geralmente através de rede de WhatsApp, eles começam a marcar encontros. Olha, vai ter um café, eu quero convidar você para esse café. Olha, é o café da tarde na casa da Pedrina. Né, com todo respeito, se alguém tiver esse nome, não tô falando de nome, eu tô falando, é só para você entender. Na casa ali da Jubileia, vai ter ali um café. Olha, irmã, vem para cá, irmão, vem para cá. Nós vamos fazer um café. E através disso, irmão, começa ali espírito de divisão, espírito de rebelião. Eles criam ali uma narrativa tão terrível e diz assim, olha, se eu fosse a bispa, eu faria melhor que ela. Se eu fosse a bispa, eu trocava aquela pessoa do departamento. Se eu fosse a bispa, eu colocava isso dentro da igreja. Não, porque se eu fosse a bispa, eu administrava assim. Se eu fosse o apóstolo, eu não faria desse jeito, eu faria de outra maneira. Então eles começam com essas narrativas, eles começam criando situação. Olha, vai ter um churrasquinho lá em casa, nós vamos fazer um churrasco. Irmãos, e é tão terrível esses espíritos que eles se juntam, porque eu entendo um pouco de batalha espiritual. Eu passei por religiões, né? Então eu entendo como o espírito maligno ele trabalha. Eles trabalham em agrupamento, em ajuntamento de demônio. Eles não trabalham sozinhos, eles são muito articulados. Eles se unem para destruir uma base, um ministério. Então, irmãos, é tão terrível, né? E ali eles começam, olha, vai ter um churrasco, vai ter um bolo, vem comigo.
Só que pode ver que o bispo não tá, a pastora não tá, o seu apóstolo não está. E eles começam então a se levantar contra a vida daquele ungido, daquela ungida do Senhor, né? Semeando aí essa narrativa maligna. Olha, porque eu tô olhando ali a maneira que tá administrando, ungindo, orando. Não tá certo. Nossa, mas não tem uma escola dominical, olha, não tem. E começa a procurar situações. Porque do antigo ministério que eu vim era assim. Do antigo ministério que eu era dessa maneira. Irmãos, o antigo ministério que você era de uma maneira. Se Deus te colocou hoje em uma igreja, é porque Deus quer te revelar algo novo. Cada pastor, cada liderança, né? A base, o alicerce é Cristo, mas cada um vai edificando pela palavra, conforme o Espírito Santo vai dando um direcionamento. Eu digo assim, se fosse para ser, desculpa, né? Se fosse para ser uma Assembleia de Deus, eu não precisaria ter passado por lá. Se fosse para ser uma Deus e amor, eu não teria renunciado às minhas raízes, que é da onde eu vim. Você entendeu? Porque a minha visão é diferente. Todos esses outros lugares, né, esses 2 lugares que eu citei, onde eu passei, eu aprendi coisas boas, mas a chamada de Deus na minha vida é diferente. Eu não nasci para ser sombra de ninguém, para ser vulto de ninguém. O Senhor me treinou, passei processos e processo para chegar onde eu estou hoje. Você, pastor, passou processo e muito processo para chegar onde você está hoje. Aí chega um espírito de Abisalão, querendo mudar, querendo bagunçar dentro da tua igreja. Irmãos, nós temos que nos posicionar e rejeitar, não aceitar esse tipo de atuação maligna, porque isso daí tem até o espírito de Jezabel trabalhando. O espírito de Jezabel trabalhando através desse tipo de atitude, né? Começa manipulando, falsa profecia. Irmãos, o que eu tenho visto na minha caminhada cristã de falsa profecia, meu Deus do céu, se eu for te falar, você vai se escandalizar. Pessoas que usam de manipulação, espírito de Abisalão trabalha na manipulação também. Espírito de Jezabel trabalha na manipulação. Eles veem uma situação e eles começam a manipular aquelas ovelhas, aquelas pessoas que não têm o dom de discernimento, que não entendem a visão, o reino. E começa aí fazer aí o seu agrupamento, né, maligno. Então, irmãos, uma das terceiras coisas, a terceira atitude de uma pessoa que tem um espírito de Abisalão, ele tem sede de posição, ele quer posição dentro da igreja. Ele já chegou, olha, porque no ministério que eu era querubim ungido da guarda de Deus, olha, porque eu era o terceiro apóstolo, a bispa, o reverendo, o pastor, o evangelista da linhagem real, e aqui eu quero ser reconhecido, quer reconhecimento. Muitos já chegam dando carteirada, irmão, não sei com você aí, mas às vezes chega uns dando carteirada. E o reino de Deus não é carteirada. Reino de Deus, irmãos, não tem nada a ver com posição, lógico, respeitamos as hierarquias, as posições que o Espírito Santo, ele, né? Mas eu tô falando de pessoas que não querem servir e querem ser servido. Eles querem tudo do povo, querem tudo dos líderes, mas eles mesmos não querem se servir, não querem trabalhar no serviço da obra do Senhor. Não quer lavar os pés de ninguém, humildade. Não quer, irmão. Meu Deus, falar de lavar pé de alguém, quando tá falando de lavar pé, tá falando de servir. Quer simplesmente trono. Quando eu falo alguém que quer trono, você lembra de quê, irmão? Não, fala aí. Subirei acima do trono. Você está lembrando de quem, né? Ele usa o ministério como trampolim. Por quê? Porque deseja, almeja as maiores posições dentro de um ministério. Porque ele está pensando que assim, é Deus, né? Jesus e o Espírito Santo. Ao lado do apóstolo, ao lado da bispa, tem que ser eu aqui, o querubim ungido. E o outro lado tem que ser o outro serafim. Irmãos, o maior é para servir o menor. Esse espírito de Abisalão, que tem sede de posição, ele vai pulando de igreja em igreja, irmãos. Eu não sei aí, mas, né? A gente que tem uma experiência aí na obra de Deus, hoje tá na igreja
X, amanhã está na igreja Y. Aí, em uma, ele é diácono. Daqui 3 meses, irmãos, ele já é evangelista. Daqui mais 2 já é presbítero, ou vice-versa. Não demora muito, já abre a própria igreja e já se autodenomina apóstolo. Irmãos, eu venho de um ministério que meus pais são obreiros, eram obreiros, né? Hoje o meu paizinho não está na obra de Deus, mas eu venho de uma casa onde os meus pais, quando eu nasci, eles já serviam a Jesus. Eu já tenho experiência no ministério, acompanhei de perto pai pastor, tio pastor, pai obreiro, mãe obreira. Minha mãe, irmão, era mulher de levantar às 6 horas da manhã e ir para a igreja, passava o dia todinho lá na consagração, levava 5 pequenos com ela, passava o dia todinho, irmão. Irmão, eu venho de ministério desde pequena, ainda que eu já cheguei um tempo da minha vida me afastar dos caminhos do Senhor, fui para caminhos obscuros, mas o Senhor me resgatou, me redimiu. Eu tenho experiência, eu tenho bagagem para te falar o que eu estou te falando aqui, né? Então, irmãos, esse tipo de pessoas, eles querem ser promovido de qualquer jeito. Se não é promovido, se você não unge, se você não faz o que eles querem, simplesmente eles começam a difamar o teu ministério, começam a tocar na tua unção, no teu caráter, e ó, pula, vai para outro ministério. Por quê? Me unge, pastor? Não, não é tempo, irmão, calma aí. Você acabou de chegar. Não, me unge, missionária. Calma aí, irmã, não é assim que funciona. Me reconhece como missionária. Não, irmã, calma aí. Mas não, irmãos, eles não aceitam o tempo de Deus. Eles querem posição, eles querem óleo na cabeça de qualquer maneira. E está se tornando maldição na vida de muitos. Você sabia disso? Maldição. O que tem de pessoas desviadas, por quê? Porque atropelou o processo, não teve tempo, não foi treinado, não foi discipulado, não foi edificado, não conheceu nada e daqui a pouco você vê tudo aí, irmão, desviado. Infelizmente é uma realidade. Se ofende e daqui a pouco ali, irmãos, ele já cria uma situação e sai levando um monte de pessoas, de membros, né, do ministério. Esse tipo de espírito lembra quem, irmãos? A Bíblia diz que Satanás, ele disse, né? Subirei, é o mais alto, né? O trono, queria estar acima do eterno e tudo mais. E quando não foi possível, houve ali a peleja no céu, foi expulso, ele saiu levando uma terça parte dos anjos. Então, quando alguém sai de dentro de um ministério, ele começa a ligar, irmãs, tá tudo bem, minha querida? Irmão, e é sempre assim, viu? Meu querido, você está bem? Tá tudo bem com você? Nossa, irmã, é porque eu vi a senhora, parecia que a senhora tá meio triste. Irmão, eu senti que você não está bem. É sempre as mesmas estratégias. Aí a pessoa simples, humilde, vai lá, irmão, eu tô chateado mesmo, porque eu queria uma oportunidade, eu não tive. Nossa, irmã, se fosse comigo, irmã, olha, na igreja onde eu tô aqui, se você vir pra cá, você vai ter oportunidade, aqui eu não vou deixar você no banco, não, eu vou te ensinar que você vai ser obreiro, apóstolo, e começa assim, irmãos, espírito de rebelião, espírito de Abisalão, espírito de Jezabel, espírito de engano, espírito da falsa profecia, espírito maligno, até mesmo, irmão, da imoralidade. Sabia disso? E aí ele começa a arrastar o povo, né? Alguns que não têm ali uma estrutura, um conhecimento com eles. A quarta coisa que esse tipo de espírito faz, irmãos, ele semeia ofensa e a rebeldia. Ele pega uma falha real do pastor, onde ele servia, né? Ou serve, e ele transforma em uma bandeira, irmãos. Isso é forte, irmãos. Transforma em uma bandeira, quer pelejar pela causa, nossa, porque olha, eu vou guerrear por essa causa aqui. Eles começam a trabalhar em cima disso. Não busca cura. Pode ver que essas pessoas, irmãos, a maioria deles, ou digo todos, quando chegou no ministério, chegou enfermo, chegou problemático, chegou doente, chegou todo arrebentado. Amaziado, não que isso é um problema, mas no evangelho é para ser tratado, né? Nós seguimos a palavra de Deus, então essa pessoa vai ser restaurada, curada, enfim, fechar todas as brechas na sua vida.
E aí essa pessoa, irmão, chega no ministério, meu Deus do céu, cheio de problema, enfermo, doente, vida financeira destruída, vida emocional, sentimental. E aí nós servos, né, abraçamos a causa, nós obreiros, apóstolos, servimos ali com amor. Não, amado, vem pra cá, vem aqui, eu vou te ajudar, eu vou te restaurar, minha querida. Não, irmã, aqui, né? E abraça ali e começa então o tratamento com aquela pessoa. Irmãos, mas nem acabou de ser curado, nem acabou de ser liberta. Já começa a juntar motim, grupinho, dividir. Só que, irmãos, se tem uma coisa que eu sempre busquei, porque a minha saudosa mãe, ela era uma bênção, irmãos. Ô, mulher de Deus! Ela dizia assim, minha filha, primeiramente o ministério, ele tem que ser aprovado por Deus. Um ministério para crescer, né, tem que ser aprovado por Deus e aprovado diante dos homens. Minha filha, busque sempre o discernimento de espírito. Irmão, eu já vi cada coisa acontecer desde que eu era pequena. A minha mãe, quando a minha irmã, a terceira irmã, né, porque nós somos em 7, não dos mais velhos, eu digo assim, das mulheres, a terceira irmã, a minha irmã era bebê, minha mãe teve ela, né, ela nasceu. E aí chegou uma pessoa para minha mãe e disse assim para ela, olha, obreira fulana de tal, olha, irmã, né, Terezinha, que é o nome da minha mãe. Deus me deu uma revelação, porque assim diz o Senhor, se a senhora não colocar a capa cor-de-rosa, né, do seu ministério aí, Deus vai recolher a sua filha, Deus vai tirar a sua filha de você. E a minha mãe tinha um discernimento de espírito tremendo. Aí a mulher disse, olha, Deus vai tirar a sua filha, Deus vai levar ela, se você não voltar a fazer a obra de Deus. Minha mãe, irmão, além de ser uma cearense abençoada, era uma mulher ungida de Deus, botou o dedão de profetisa e disse, cala-te, Satanás, em nome de Jesus, sai daqui. Quem deu meu bebê, quem deu a minha filha foi o Senhor. Então não é você, Satanás, que vai tirar ela de mim, sai daqui. Espírito de engano, irmãos. E hoje em dia tá cheio de pessoas assim, querendo bajular. Por quê? Porque quer você trabalhando, muitas das vezes, ali mesmo. E começa a enganar e começa a manipular para levar para a igreja dele, para a igreja dela. E faz uma bagunça. Quem não tem o discernimento de espírito, facilmente é enganado. Então a minha mãe sempre me dizia, filha, busca o dom de discernimento de espírito. E é tão tremendo, irmão, que a gente tá olhando assim, eu fico olhando, né? E eu sempre disse, Senhor, me ensina a discernir, aperfeiçoa, unge os meus ouvidos, o remala proquemenécia, o ramantio que mandarábia, para ouvir e entender, Senhor, quando é a tua voz, quando é o inimigo da minha alma, ou quando é apenas o homem falando por falta de entendimento. Então, irmãos, aqui não, Satanás. Esse espírito que semeia ofensa, rebelião, discórdia, está repreendido em nome de Jesus. Pessoas assim, irmãos, eles não foram curadas, tá? Pessoas assim, eles não foram libertos. Pastor, observa, pastor, observa, apóstolo, preste muita atenção, isso é muito sério. Quando chega alguém falando mal da sua antiga liderança, pois pode se preparar que você vai ser o próximo. Você vai ser a próxima. Falava mal da outra igreja, porque lá os irmãos devolviam dízimo, oferta. Quando sair do seu ministério, vai falar do seu também. Fala mal porque o irmão era um estilo mais esportivo nas suas vestimentas, ou social. Quando sair do seu ministério, vai atacar também nessa área a sua vida. Então não se engane, irmão, quando chegar alguém para você falando mal de um líder, mal de uma igreja, mal de uma liderança, repreenda, porque isso daí é espírito de rebelião, é espírito de engano. E eu vou te dizer mais, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, que é tratada pelo Espírito Santo, ele não está preocupado em perder porque é dizimista, porque é ofertante. Eu digo, irmão, eu não tenho medo de dizer, esse tipo de pessoa, não, mas eu sou dizimista, maior dizimista, irmão, que seja para tua perdição, filho de Satanás, pegue o que é teu e sai daqui, em nome de Jesus, sabe por quê, irmãos? Porque esse tipo de pessoas vai arrebentar com seu ministério. A igreja, irmãos, ela precisa ser supervisionada de uma forma
nos mínimos detalhes ali, para ver as atuações. O pastor, a liderança, precisa buscar, né, o discernimento das atuações espirituais dentro de uma igreja. Provérbios capítulo 6, no versículo 19, diz que o que semeia contenda entre irmãos, Deus abomina. Aquela irmãzinha, sabe, fofoqueira, que vive de casa em casa, aquele irmãozinho fofoqueiro que ouve aqui, leva ali, escuta aqui, leva do outro. Irmão, vive espalhando discórdia, contenda entre os irmãos. Deus te abomina. Você sabe o que é isso? Olha isso, Deus te abomina. Você que é um contendeiro, um semeador de contenda, vive trazendo problema para o ministério, não importa a placa da tua igreja, Deus te abomina, irmão, isso é muito sério. Você não tem temor de Deus, não? Ô, minha querida, você não tem temor de Deus, não? Você não prova a si mesmo para ver se você ainda está na fé, ou se você já está muito tempo longe da fé e está aí só atuando no espírito ainda da religiosidade na tua vida? Então, aquele que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina. Olha que terrível. A quinta atitude de um homem, de uma mulher que tem um espírito de Abisalão, ele tem aparência de piedade, irmãos. Oh, meu Deus, irmãos, eu já deparei com cada uma que você não tem noção. Você não imagina, nesses 15 anos, né, pastoreando, ou vou dizer 15 anos, 16 anos como pastora, né, bispa, pela misericórdia de Deus, não importa, irmão, eu não tenho esse negócio comigo, eu sou serva, amém? Nesses 16 anos, né, servindo ao Senhor, eu já vi cada coisa, irmãos, que, olha, é de assustar, você não tem noção. Aparência de piedade. Esse tipo de pessoa, eles são carismáticos, eles choram aqui no meu ombro. Chega alguém ali ferido, leva para esse tipo de obreiro o problema. Não, vem aqui, eu vou te ajudar, eu vou ajudar você a resolver. Ah, mas se fosse eu não acredito que, nossa, o teu pastor fez isso, a tua bispo, o teu bispo fez isso. Ai, vem aqui em casa, oh meu Deus. Irmãos, eles são tão carismáticos. Eu fico tão revoltada, irada, irmãos, com isso, no espírito, né? Que eu chamo de a malignidade cebosa. Oh, meu Deus. Sabe, irmão, aquele espírito de sensualidade, de engano. Irmãos, dá até nojo. Eu olho pra pomba gira, já bato os olhos, irmão, falo, capeta, aqui não. Sabe? Aquele espírito aparentemente, né? De bondade. Tudo bonitinho por fora. Ora bonito, fala palavras eloquentes, massageia o ego daquele que está ouvindo ali aquelas palavras, né? E começa ali a enganar. Mas o fruto disso daí é racha ministerial, é racha dentro da igreja, é racha no meio das irmãs, é racha no meio dos obreiros, é racha no meio dos jovens, é lobo em pele de cordeiro, irmãos. Quem tem, o homem que tem, a mulher que tem o espírito de Abisalão, o espírito de Jezabel, de manipulação, pode ficar preparado. Irmãos, nós temos que levantar altares dentro do nosso ministério, na nossa vida, para combater esse tipo de altar de Satanás aí, né? Esse tipo de altares malignos. Porque eles estão combatendo contra a igreja de Jesus. E a igreja que não entende de batalha espiritual, ela sofre muito. Tá indo bem, tá crescendo, daqui a pouco racha. Tá indo bem, tá crescendo, daqui a pouco vem um lobo ali, tira as ovelhas. O seu ministério, aparentemente ali ele não cresce. Você não consegue passar de 30 pessoas, de 40, de 20, né? Porque quando você começa tudo certinho, irmão, tudo na benção, aí chega um enviado de Satanás, porque você precisa entender sobre batalha espiritual, entender sobre espírito, né, identificar espírito territorial, espíritos de divisão. Você precisa identificar esse tipo de demônio, irmãos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principado, potestade, né, dominadores. Quem não entende disso, a igreja vive sofrendo retaliações. Olha o que está escrito em Mateus, irmãos. Mateus, capítulo 7, no versículo 15. Abre a sua Bíblia aí, Mateus 7, 15. Acautelai-vos.
Acautelai-vos dos falsos profetas. Irmão, mas meu Deus do céu, o que tem de falsa profetisa hoje? Sempre existiu, sempre vai ter os falsos, mas tem também os verdadeiros. Eu já orei por pessoas, manifestou demônio, o demônio falando na boca delas, e eu faço pro povo ver mesmo. Ô demônio, como é que você engana aí o pastor, a pastora, da onde você veio lá? Irmão, fala a língua eu falo a língua do gabiroto, né? Do capiroto lá. E profetizando, irmãos, se você não tiver discernimento espiritual, você é enganado, irmã. Irmã, você é enganada. Mas, irmãos, é assim, numa sagacidade terrível. E tem muitos que usam até a Bíblia, viu? Eu conheci bruxa, que eles trabalhavam com a Bíblia. Mas precisa entender. Eu vou tentar melhorar aqui para você entender melhor. Esses dias ocorreu uma situação no ministério. Eu estava no altar lá, orando, ministrando, enfim. E aí chegou alguém lá na porta da igreja, desesperado, dizendo: olha, pede para a bispa ir lá em casa, porque fulano tá possesso, tal, e eu preciso que a bispa vá lá. Aí eu falei assim, tá, mas por quê? Né? O que tá acontecendo? Aí falou, olha, porque já foram 3 igrejas, pessoas de 3 igrejas diferentes lá, e não conseguiu expulsar o demônio da pessoa fulano de tal. Irmão, aí eu já parei assim, falei assim, ó, vem aqui, obreiro, por gentileza, né? Vai lá, vai no meu nome lá, no nome de Jesus, porque eu tô outorgando, eu tô enviando, vai em nome de Jesus. Irmão, na hora o demônio sai, porque reconhece-se no reino espiritual a autoridade, quem tem e quem não tem. Só que o falso obreiro, a falsa obreira, mesmo você também, como eu posso dizer para você entender melhor, esses assuntos é muito delicado, é muito estreito, irmão. Enquanto muitos ali estão, né, debaixo ali da unção do teu ministério, daquilo que o Senhor liberou sobre a sua vida, eles estão debaixo de uma autoridade, de um comando. E o demônio da pessoa lá saiu. E aí depois eu perguntei, aí trouxeram depois no culto, essa pessoa várias vezes no culto, e ele manifestou, e um dia eu perguntei ao demônio, ô Satanás, por que você não saiu quando X, Y e Z foram lá? Não são crente? O capeta falou, e falou, dizem que são. Ué, não tem a Bíblia? Tem. E por que você não saiu? Aí ele disse, porque eles não têm o Espírito Santo. E muitos têm a palavra de Deus simplesmente como um livro, um amuleto. Eles não vivem o verdadeiro poder da palavra de Deus. E o espiritual reconhece isso, irmãos. O inimigo, ele reconhece isso, né? Então, a Bíblia diz pra gente tomar cuidado com os falsos profetas. Sabe aquele que parece que não é? E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Não é pela profecia que você conhece um obreiro, um homem ou mulher de Deus, não. Não é pelo expulsar também de demônio, não. Porque a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão, Senhor, mas no teu nome eu orei, eu profetizei, eu curei, eu expulsei. Por quê? Porque essas pessoas, eles já entenderam o poder que tem no nome de Jesus. Tem pessoas que estão fumando, ainda que tenha atuação de demônio na vida delas, mas elas conhecem o poder do nome de Jesus. E eles opera. Mas isso não garante a salvação de nenhum deles, de ninguém não, meu querido, né? Então a Bíblia diz que é pelos frutos que nós conheceremos quem é quem. Sabe esse obreiro que aparentemente aí é uma benção, mas tá agindo pelas tuas costas? Qual é o fruto dele? Fruto da falsidade, fruto do engano, fruto da mentira. Irmão, passou obreiro já pela minha vida, falava mal da mãe, mal do pai, mal do ministério, mal dos irmãos, mal dos filhos, da própria casa, da própria família. Aí eu falava assim, meu Deus do céu, que negócio é esse? Se fala mal dos próprios filhos, imagino que não vai falar de mim. O quê? Irmão, é muito simples. Qual que é o fruto que essa pessoa está dando? Você pode me compreender? Então, pelo fruto a gente conhece, irmãos. Obreiro, irmão, que compra e não paga.
usa o nome das pessoas, engana, trapaceia, mente. Irmão, se afasta do tipo de usurpadores de unção, demônios que querem roubar sua unção através da fofoca, da maledicência. O que tem de pessoas com espírito de maledicência, irmãos? Fala mal de todo mundo, nada tá bom. Tem pessoas que você vai conversar com ela, você senta ali, começa a ouvir, daqui a pouco parece que você foi sugado, roubou tuas forças. Mas vem aquele peso tão terrível que dá vontade até de dormir. Não sei se você já passou por isso. São sugadores de unção. Então nós temos que aprender, meu querido, a discernir pelos frutos. É fruto, não é dons, é fruto, viu? Irmãos, Abisalão não pega na espada para matar o rei. Ele pega no ouvido para matar a honra do rei. Olha, pega essa aí. Abisalão, irmão, ele queria destruir quem? Seu pai Davi. Abisalão, ele não pegou a espada para confrontar o seu pai. Sabe por quê? Eles são covardes. Porque na guerra da espada, ele sabe que ele ia perder. Porque Davi, revelação do céu, hein, crente? Davi, irmão, tinha experiência na peleja. Pastor, apóstolo, bispo, você tem experiência de guerra. Então, Abisalão é covarde. Ele sabe que com a espada, ele não vai te vencer. Porque as armas que você tem, o preparo que você tem, tá muito, além dele. O conhecimento que você tem. Então, ele é sagaz. Ele vai na onde? Ele pega no ouvido para matar a honra do rei. Ele começa a te difamar, ele começa a falar mal da sua igreja, mal do seu ministério, mal da sua liderança. Então você tem que entender, ovelha querida, quando chegar alguém falando mal da tua bispa, do teu bispo, cai fora que isso daí é demônio, é espírito de Abisalão, espírito de engano. É espírito de treva. Quer te corromper, quer fazer você pecar, quer tirar você do propósito, do caminho. Irmão, esse espírito, ele faz um estrago na reputação. Quantas pessoas saíram de dentro de ministério abençoadíssimo, cheio da unção. Lá tinha cura, tinha mover profético, lá tinha tudo. Às vezes estava até em departamento, mas por ter emprestado o seu ouvido para Abisalão, hoje está parado, está aí dentro de casa, frio, desanimado, colocando a culpa em Deus, na igreja. A culpa é sua que não discerniu a voz estranha. Esse espírito maligno, ele vem fazer estrago, olha isso, irmão, na reputação, na confiança. Ele quer fazer com que a igreja perca a confiança na sua liderança. Ele chega contaminando, ele chega com mentira. E esse tipo de pessoa, irmão, ele não sai da igreja sozinho, ele quer ficar ali, infiltrado, minando a liderança, a igreja. Porque o objetivo desses demônios é causar uma divisão. E quando eles saem, eles querem levar vários com eles, viu? Pode escrever o que eu tô falando. Eu tenho certeza que eu não sou a única pastora, a única bispa que já passou por isso ministerialmente falando. Porque todo mundo passa, irmão, são experiências. Só que nós precisamos, na habilidade, nos aperfeiçoar, entendeu? Olha que forte. A Bíblia nos orienta, irmãos, que nós temos que discernir o coração dos obreiros. Discernir o coração dos nossos líderes, discernir o coração das nossas ovelhas. Pastor, você nem conhece a tua ovelha, pastor. Você não parou para ouvir a sua ovelha e tem um monte de Abisalão aí dentro do teu. Não é rebanho do irmão, não, do lado não, é aí dentro do teu, viu? É aí mesmo, onde você tá aí. Com o espírito de Abisalão ouvindo para destruir. Enquanto você tá preocupado, mas, né, você que disse homem de Deus, tá preocupado, mas ela não pode ser bispa, ela é mulher. Ela não pode ser pastora, não tem pastora na Bíblia, irmão. Desde quando o Espírito Santo tem sexo? Desde quando os anjos de Deus, eles têm sexo? Quando nós não seremos semelhantes aos anjos? Eles têm, irmão. Enquanto você tá aí discutindo, vai pra rede social e vai pra não sei o quê, e escuta pastor B na internet, irmão, o inimigo tá tentando destruir aí, o teu rebanho.
Não, mas ela é mulher, ela não pode expulsar demônio assim. Não, ela é mulher, não pode. Irmão, para com isso. Quem chamou essa varoa que está me ouvindo aí, o Deus que nos chamou, ele nos garante. Discernir, irmãos, preste bem atenção, não é fofocar. Se você viu, ora e trata com a liderança madura. Mateus 18:15. Irmão, não dê palco para Abisalão, sabe por quê? Ele vai morrer sem públicos. Não dê palco, irmão. Às vezes a gente quer dar palco, né? Fica preocupado. Meu Deus, corre aqui, vamos fazer uma reunião de última hora, porque, né, o inferno aí tem se levantar. A gente começa a dar palco para esses falsos que saiu do nosso meio, do meio aí da tua igreja. Mas sabe o que eu digo? Dá uma olhada no currículo deles lá, espiritualmente falando. Não dê palco, não repasse a crítica. Checar, irmão, muitas das vezes o próprio coração. Senhor, pergunta aí pro Senhor, tem algum espírito de Abisalão em mim? Você é um Abisalão dentro da casa do Senhor? Quem que você é dentro da casa do Senhor? Precisamos discernir o próprio coração nosso, irmãos. Pergunta pro Senhor se você não é um Abisalão. E temos que aprender a honrar, sermos curados, em nome de Jesus. Viu? Irmãos, Hebreus capítulo 13, no versículo 17, eu fiz algumas anotações aqui. Aonde tem honra genuína, Abisalão, ele não cria raiz. Aonde tem ovelhas, membros que honram verdadeiramente a sua liderança, Abisalão não tem poder aí dentro da sua igreja. Espírito de Jezabel não tem poder aí dentro do seu ministério. Então, em nome de Jesus, nessa tarde, se posiciona, minha irmã, se posicione. Tenta, aprende, busque em oração, discernir, em nome de Jesus, para que todo espírito maligno venha a ser repreendido, queimado, amordaçado e lançado no poço do abismo em nome de Jesus. Eu tenho certeza que a cada dia o Espírito Santo ele vai liberar uma palavra ao meu coração e eu quero estar aí compartilhando com vocês, né? Algumas coisas que eu tenho vivido, aprendido no ministério, na liderança, e que você venha a ter esse prazer em estudar, se aperfeiçoar em batalhas espirituais, entender sobre espíritos territoriais. Tem pessoas, irmãos, que falam assim, imagina, não existe espíritos territoriais. Irmão, eu fui de religiões, né? Eu participei quando eu estava desviada, que eles saíam de madrugada para marcar pontos estratégicos na cidade. Você não tem noção que é isso. Se eu tô falando porque eu passei por lá, eu vi com os meus olhos, eu participei. Eu não tô falando daquilo que me falaram, que eu li num livro, que é muito bom ler livro. Eu vivi na prática, eu estive lá. Então, em nome de Jesus, irmãos, aprenda, minha querida ovelha, a honrar a sua liderança, a respeitar o seu líder, o seu apóstolo. Tem esse homem de Deus aí com excelência, com honra mesmo. O diabo fica, irmão, ele espuma, ele fica bravo, doido, quando ele vê um homem de Deus, uma mulher de Deus sendo honrado. É tão lindo, é tão maravilhoso a gente honrar um homem de Deus, honrar uma mulher de Deus, irmãos. Nós somos tão abençoados. Eu falo que eu tô toda arrepiada. A gente, quando nós decidimos nosso coração honrar o homem de Deus. Lógico, irmão, tudo nas suas condições, mas honrar em todos os aspectos. Irmão, vai ser lindo o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o céu se abrir sobre você, as coisas fluir, é tão lindo, maravilhoso, é gratificante você honrar um homem ou uma mulher de Deus. Princípio de honra. Honra gera honra. Você quer ser honrado, aprende a honrar. Você atrai aquilo que você respeita, a unção que você respeita é a unção que você vai atrair para a sua vida. Você respeita a unção de cura, a unção de libertação, você honra o ministério do seu bispo, da sua bispa, do seu pastor, que ora de madrugada, que paga aí, irmão, preço
terrível por você em oração, subindo o monte, descendo o monte, fazendo propósito, pela sua família. Você tem honrado esse homem de Deus? Você tem abençoado, você tem reservado uma honra para ele. Isso daqui eu vou honrar o meu profeta hoje. Isso daqui eu separei para honrar minha profeta hoje, aquele a qual eu sirvo, eu estou debaixo dessa liderança. Irmãos, quando o Abisalão se levanta para difamar a sua liderança, qual que é o teu posicionamento? É só ouvir? Ou você se posiciona e fala, epa, não é isso que você está falando. Isso é gerar honra. É defender quando ninguém está vendo. É falar a verdade quando se faz um motim do inferno e você foi chamado sem ter entendimento, sem ter conhecimento. Foi chamado para um churrasco, para um café e chegou lá, você achou que ia ser bênção, no fim, irmãos, estão se levantando contra a igreja do Senhor, contra o teu bispo, o teu apóstolo. Qual que é o teu posicionamento espiritual? Ficar ouvindo como se nada tivesse acontecido. Não, mas eu não falei nada, eu só ouvi. Você está na mesa de Jezabel, você está na mesa de Abisalão. Você, nesse exato momento, abriu um portal espiritual, está dando legalidade espiritual. Foi-se feita uma aliança ali naquele momento. Então, irmão, isso precisa ser quebrado na sua vida, isso precisa ser quebrado, irmã, na sua vida. Porque você deixou-se contaminar ali. Não, mas eu não disse, eu nem toquei no nome de ninguém, eu só ouvi, acabou, fui embora. E qual é o teu posicionamento? Você vai procurar o teu apóstolo, o teu pastor aí da tua congregação, você vai procurar os teus bispos e vai falar, olha, me chamaram em tal lugar, aconteceu isso, mas eu não tive coragem, pastor, apóstolo, de te defender ali a sua honra, porque eles estavam tocando na tua honra para difamar o teu ministério, para acabar com o senhor ali, estão criando um motim. Eu não tive coragem porque eu não tinha as palavras para te defender, eu não tenho essa autoridade, eu não consegui. Mas eu vim aqui falar para o senhor que está acontecendo isso, isso e isso, apóstolo. Bispa, está acontecendo isso. Teu bispo que é homem e mulher de Deus, teu apóstolo, tua apóstola que é homem e mulher de Deus, teu pastor, a esposa do pastor ou a tua pastora, eles vão no espírito saber guerrear. Vai saber te dar um direcionamento, vai saber te conduzir, vai te dar aconselhamentos pastorais espirituais que vai mudar a sua vida. E você tem que se posicionar e se afastar. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco você vai ser mais um ferido, desanimado espiritualmente, falando em parar, não vou mais, porque, nossa, irmão, duvidando. Nas reuniões de obreiro, eu sempre digo para os meus obreiros, você precisa me conhecer, você precisa conhecer o bispo, você precisa conhecer o meu caráter, é tua obrigação, você tem que me conhecer, você tem que me conhecer, porque eu te conheço, eu conheço as minhas ovelhas, acompanho discernimento no dia a dia, eu conheço. Você precisa me conhecer, porque como que você vai me defender se você não me conhece? O inimigo vai fazer ali com que gera dúvida ao meu respeito, ao respeito do meu nome, do meu caráter, do meu ministério. Então você precisa conhecer o pastor da igreja onde você serve a Jesus. Você precisa conhecer a pastora aí onde você serve. Quem ele é, como é, irmão. Tem tantas coisas que nós fazemos, né, por pessoas que nós não expomos, né, nós não falamos, porque não precisa tocar trombeta. Mas eu decidi mudar isso, sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele é muito sagaz, ele é terrível. Então, até isso, essa estratégia ministerial, eu tô agora adquirindo, eu tô fazendo. Porque o Senhor vai ser glorificado em tudo aquilo que eu faço. Tudo aquilo que eu faço, meu Senhor vai ser glorificado. Então, irmãos, em nome de Jesus, se posiciona, tome posicionamento no reino, não seja um negligente espiritual, não seja uma negligente espiritual, se posicione e você vai ver o teu ministério, a tua vida espiritual. Você que
deseja crescer, ter uma vida espiritual abençoada, ande com homens e mulheres de Deus, que realmente transpareça, que você veja Deus na vida dele e na vida dela. Irmão, essa pessoa só fala de oração, de busca da palavra. Não tem tempo, irmãos, para conversas alheias, aleatórias. Não se envolve com esse tipo de espíritos malignos, irmãos. Amém? Eu vou estar parando por aqui, mas eu quero te dizer, fique ligadinho aí, porque nos próximos dias estarei liberando mais alguns assuntos, né? Muito, eu vou dizer assim, uns temas, né? Bem forte. E eu vou estar compartilhando com vocês. Vai ser também pela live, né, do Ministério da Reavivamento Betel, onde pela misericórdia do Senhor nós servimos a Jesus ali na liderança daquela igreja. E vai ser tremendo, irmão. Esse espírito de Abisalão, ele vai ter que sair do ministério, da tua família, da igreja, onde ele estiver. Esses demônios, irmão, vai ter que bater em retirada, porque você é ungido, uma ungida de Deus, e é por isso que o inferno se levanta. Irmão, a unção atrai, viu? Coisas boas e coisas ruins. A unção, irmãos, de Deus, aquilo que Deus faz através da sua vida, que o Espírito Santo opera através da sua vida, as pessoas olham, ficam admiradas. Isso atrai muitas pessoas que quer aprender com você, quer crescer com você, quer estar debaixo ali da tua autoridade espiritual, porque se inspira em você, vê Deus na sua vida. Só que o inimigo, alguns espíritos, né, eu não vou nem citar nome deles aqui, eles vão tentar se opor, se levantar. Então, ao mesmo tempo que atrai pessoas maravilhosas para a sua vida, atrai espíritos malignos também, pessoas com espírito coração de Abisalão, coração de Jezabel, e enfim, irmão, vários tipos aí de malignidade, como diz a minha filha, mãe, toda malignidade das trevas está queimada em nome de Jesus. Minha filhota é uma benção. Então, amados, se posicione no reino, seja verdadeiramente um homem de Deus que honra a tua palavra, né, que os teus frutos, irmão, fale por você. Seja um crente que tem fruto. Porque tem muitos por aí que tem dons. Buscou dom, recebeu. E hoje está vivendo uma vida de iniquidade, de pecado. Mas eles esquecem aquele versículo que os dons são irrevogáveis. O dom está atuando ali. Conhece o poder do nome de Jesus, mas está vivendo uma vida de engano, de mentira. Vou te dizer, afastai-vos de mim. Não é assim que o Senhor vai dizer? Vós tais que praticais o quê? A iniquidade, o pecado. Não conheço vocês, não. Vocês até usavam o meu nome, vocês até oravam no meu nome, mas eu não sei quem são vocês. Se afastem de mim. Irmãos, olha que terrível que vai ser naquele dia. Tem muitos que não têm temor de Deus, irmãos. E tudo aquilo que você semeia, você colhe. Tudo aquilo que é semeado, pode ter certeza que vai frutificar. Então, veja bem, escolha as melhores sementes para semear. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero orar neste momento pela vida dos teus filhos que irão ouvir essa palavra, essa instrução espiritual, que o Senhor venha abençoar, venha dar discernimento, que o Senhor venha, Pai, abrir a visão, que o Senhor venha manifestar a revelação do Espírito na vida dele, na vida dela, que nós não sejamos confundidos diante do nosso inimigo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, assim eu te peço, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. Shalom, povo de Deus, Deus abençoe, fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus.